Então, boa noite a todos. Eu sou o professor Rafael Pena. Para quem não me conhece, eu sou professor universitário há um pouquinho mais de 15 anos. Dou aula para cursos de engenharia de computação, sistema de informação, e sou voluntário no Bitcoin Coders, que é um projeto que a gente tem com apoio da área Bitcoin, em que a gente tem cursos, programas e esses bitups que a gente faz todo mês, né? E hoje com os silent payments, então os pagamentos silenciosos, né? Que é essa BIP 352, que a carteira Sparrow faz pouquíssimo tempo que implementou. Então, esse tipo de pagamento é um tipo de pagamento novo e que a gente vai falar um pouquinho aqui. E no final a gente pode discutir algo bem novo, assim, né? No princípio, tinha uma versão anterior que a Sparrow já tinha implementado, mas para pagamento, né? E agora, essa última versão, que não faz nem um mês que foi lançada, aí sim ela implementou recebimento e pagamento utilizando os Silent Payments, certo? E eu vou trazer aqui aquela mesma ideia, quem já está acostumado, né? Fiquem à vontade de participar ao longo, não precisa esperar o final da apresentação, e fiquem à vontade para abrir o microfone e mandar pergunta no chat. No chat, em geral, demora mais um pouquinho, talvez eu deixe mais para o final, mas se quiserem, só abram o microfone, me chamem que eu dou uma paradinha e a gente conversa a respeito. Então, eu vou seguir esse roteiro. Vou dar uma introdução sobre o que é essa BIP 352, né? Eu vou falar que ela não altera nada de consenso, a gente vai ver que é uma camada de carteira ali, então não muda nada, tipo de endereço, bloco, transação, nada muda, tudo segue como antes. A única diferença é que agora a gente pode enxergar que tem uma nova camada que pode lidar com outro tipo de endereço, mas que no final das contas não muda porque ela converte para um endereço taproot, mas a gente vai chegar lá. É isso que eu vou falar depois na ideia central. Vou comparar com a BIP 47, que tinha mais ou menos um intuito parecido, só que fazia de uma outra forma, e o Silent Payments melhora alguns detalhes de privacidade quanto a esse problema. E aí eu vou falar depois mais a parte técnica, e aí a parte principal, talvez a mais legal, seja depois eu vou mostrar na prática ali na Sparrow uma transação acontecendo utilizando os Silent Payments, certo? E aí no final eu trouxe ali bem rapidinho só uma parte lógica matemática, mas vamos passar rápido, até porque lá mais pro meio aqui eu já trago também essa parte, mas se por acaso tiverem dúvidas a gente pode discutir no final. Não fui tão a fundo, mas é tranquilo de entender. Então começamos com a introdução. Então, essa BIP 352, né, os Silent Payments, eles vêm basicamente para tentar trabalhar numa velha recomendação que se tem, basicamente desde o início, né? Acho que Satoshi já recomendava desde o início da rede, né? Que era essa recomendação de não reutilizar endereços. Então, é uma questão de privacidade, né? Então, acho que a maioria talvez já saiba que é uma boa prática a gente não reutilizar endereços. Então, a gente vai receber um pagamento, seja um P2P ou sacar da corretora, a gente pede um novo endereço na nossa carteira e manda para quem for nos enviar os bitcoins, os satoshis. Né? E aí, se daqui a pouco eu vou receber uma outra transação, um outro pagamento, é recomendado que eu utilize um novo endereço e aí sim esse outro pagamento, seja da própria corretora ou de uma outra pessoa, um P2P, ele seja feito para um novo endereço. E aí esses endereços não conseguem ser relacionados, né? Então, quem só consegue relacionar esses endereços é a carteira de quem é o proprietário daqueles bitcoins, daquela carteira. Né? Então, quem paga, e quando eu gero depois um novo endereço para uma outra pessoa que também paga, elas não conseguem ligar esses dois endereços. Se por acaso eu sempre utilizasse o mesmo endereço, ou repetisse o endereço, qualquer pessoa conseguiria olhar na rede esse endereço e ver que tem mais de um pagamento para aquele mesmo endereço. E aí eu consigo ver agrupamentos ali, quem estiver observando a blockchain consegue ver que esses pagamentos foram para o mesmo endereço, eu acabo perdendo privacidade. Né? E aí, essa recomendação, ficou um pouquinho mal ali, né? Mas essa recomendação, ela, tudo bem, ela é válida, ela é importantíssima, acho que desde o início da rede ela é uma recomendação bem importante, mas em alguns aspectos ela se diferencia um pouquinho da experiência do usuário, né? Dependendo do que o usuário está querendo fazer, o modo como ele está querendo utilizar, pode ser bem complicado a gente manter essa recomendação, né? Então aqui eu trouxe só alguns exemplos ali, né? A gente vai falar mais agora a respeito em seguida, mas se eu quisesse simplesmente uma coisa bem prática que a gente tem, né, com pagamentos de Pix, né, eu consigo simplesmente compartilhar uma chave, colocar um QR Code fixo, né,
Então, quando a experiência do usuário diz que é interessante que isso seja feito em alguns momentos, né? Daqui a pouco, até para usuários não tão experientes, para determinados tipos de projeto ali, ou tipos de pagamento, né? Seria interessante que eu tivesse algo fixo, um QR Code, um contato fixo, quando tiver recebimentos recorrentes, imagina, todo mês eu tenho um pagamento, dependendo do que estiver sendo pago, né? Mas é um pagamento recorrente. Eu tenho que, cada novo mês, criar um novo endereço, né? Então, essa experiência do usuário, ela conflita um pouquinho com essa recomendação de não reutilizar o endereço, mas a recomendação é muito importante porque é uma questão de privacidade, né? E essa BIP 352, que são Silent Payments, ela justamente vem para contornar esse problema. A proposta é justamente essa. O usuário tem um endereço estático de recebimento, e ele vai ter, então, um único endereço de recebimento, e aí, dentro da blockchain, ali dentro da mainnet, que a gente vai trabalhar hoje, né, da rede principal ali, a gente vai ter diferentes endereços. Então, é bem o que ele tenta solucionar. Eu tenho um único endereço estático para quem quer receber, mas esse endereço estático não pode simplesmente ir para a blockchain, porque senão todo mundo veria que cada pagamento está sendo feito para aquele mesmo endereço, né? E aí a BIP 352 ela vem justamente para essa ideia de que o endereço estático te recebe, mas o que vai de fato para a blockchain são diferentes endereços. Isso que a gente vai ver hoje. Então, depois, com a mesma coisa que eu falei agora aqui, só com um exemplo, né? Imagina que alguém quer receber doações para um projeto open source. Então, a pessoa quer simplesmente fazer um projeto open source legal e ela quer que as pessoas possam contribuir com ela. Né? Uma alternativa que provavelmente projetos podem fazer é publicar simplesmente um endereço fixo ali, ou Taproot, né, ou Segwit, tanto faz. Simplesmente poderia, que alguns projetos devem fazer, é publicar esse endereço. Funciona, claro, ele pode receber, e já deve ter vários projetos que fazem isso, né? As pessoas vão poder pagar para esse endereço, é só botar esse endereço e vão poder doar fundos para esse projeto. Então, qualquer um pode enviar sets para aquele endereço. Mas, em contrapartida, imagina que 10 pessoas enviaram pagamento para aquele endereço. Qualquer pessoa que olhar aquele endereço, já que ele foi publicado no site e o projeto publicou para que possam receber doações, também qualquer pessoa que estiver observando, basta pegar esse endereço aqui, colocar ali num explorador de blocos, que vai conseguir ver que essas 10 transações, que esses 10 pagamentos foram feitos para aquele endereço. Então, isso tem dano de privacidade. Né? E aí, para esses casos, agora, sem contar ainda nessa proposta, tinham alternativas, mas são alternativas que não se adequam tão bem, né? São complicadas em algum aspecto. Né? Simplesmente o recebedor, né? A pessoa que quer receber esses sets ali, poderia simplesmente gerar um endereço para cada pagador, para cada doador, né? Mas qual seria o problema disso? Vamos começar a interagir agora, então. Qual seria o problema dessa alternativa? Ele não sabe o momento, né, que o cara vai doar, ele não tem um lugar para deixar fixo ali para a pessoa pegar, vai ter que ter esse contato. São diversos, né? Diversos Isso, problemas. exatamente. Diversos problemas, porque principalmente essa é a Aí é última coisa que tu complicado. falou. Tem que ter interação com o doador, né? Então, só esse fato de tu ter uma alternativa que exige a, a interação com o doador já complica. Imagina a quantidade de pessoas que daqui a pouco vão deixar de doar porque, vou ter que entrar em contato com o projeto para pedir um endereço diferente, ele vai me gerar. Tem até uma outra alternativa, mas também é uma alternativa que também não ajuda tanto, né? Podia ter um sisteminha que gera, né? Porque o recebedor, lembra ali, quando a gente gerencia a carteira ali, a gente pode, ou até mesmo utilizando a Sparrow, ou qualquer carteira, ou mesmo o Bitcoin Core lá, né, que algumas vezes a gente já trabalhou aqui com nível de carteira, a gente pode simplesmente gerar e derivar novos endereços, e isso é bem simples, né? Um único comando já deriva um próximo endereço, né? É simplesmente um algoritmo ali que faz aquela árvore de derivação, né? Só que eu teria que ter um sistema próprio para isso, a pessoa teria que ir num sistema, solicitar um novo endereço, teria que fazer a gestão desse endereço, exatamente. Cada um é diferente, no cada clique, cada pedido de endereço vai ser diferente. Daqui a pouco teria que ter que ter um controle ali para não ter flood, né? Para não fludar, daqui a pouco o cara vai ficar pedindo um monte de endereço só para sacanear, e fica um monte de endereço que foi utilizado e nunca recebeu nada, né? Então eu teria que ter todo um controle no sistema que também seria complicado. Então, dada essa introdução, acho que antes de propriamente a gente falar ali da solução e mostrar, é importante
esse detalhe aqui, que é o consenso é inalterado. Isso é bem importante, porque muitas propostas, muitas BIPs, elas vão na ideia de que tem que mudar, mesmo que seja ou por hard fork, que é bem mais difícil de acontecer, né? Mas mesmo por soft forks. Mas nesse caso específico da BIP 352, não precisa ter mudança nenhuma de consenso, porque de fato não mudam as coisas do cerne do Bitcoin, né? Então não muda a validação, não muda como é que é um bloco, como é que é uma transação, como é que é o tipo de endereço. A gente pode dizer, como que não? É um endereço novo, daqui a pouco eu vou mostrar ali que é um novo tipo de endereço, mas é um novo tipo de endereço que está numa camada acima, que no final das contas ele se converte por um endereço Taproot normal. Então, no final das contas, é simplesmente uma transação utilizando um endereço Taproot. Então, não precisa de nenhuma mudança. É transação igual, o bloco vai igual, o tipo da transação de endereço é Taproot. Então, não existe nenhuma mudança, não tem nenhum novo opcode, nada, nenhuma regra de validação nova. Então, essa é uma proposta que é bem interessante por isso, porque não depende que outras pessoas, que outras implementações, que as implementações façam realmente alterações no consenso. Né? Para o final das contas, para a rede Bitcoin, é simplesmente uma transação comum com uma saída Taproot. E aí, numa camada acima, se faz essa gestão entre o endereço fixo, que a gente vai ver que é isso que a proposta diz, né, para o endereço Taproot, vários diferentes. Então, a mudança acontece na camada de carteira, como eu tinha falado, né? Então, alguns detalhes que são importantes é isso, a gente agora pode olhar uma forma diferente da carteira do recebedor, ou seja, de quem quer receber, utilizando a Silent Payments, né? E a carteira do pagador, de quem vai pagar, de quem vai fazer a transação, né? Então, alguns detalhezinhos que, sem, claro que é nada de graça, né? Simplesmente vai acontecer sem nada ser implementado. Então, tem mudanças, mas não é mudança de consenso, não precisa mudar o Bitcoin Core, nada disso. Tem uma camada, a gente pode enxergar como uma camada acima. Então, a carteira do recebedor, ou seja, quem vai receber, está querendo criar esse endereço para receber bitcoins, ela tem que ser capaz de gerar um endereço Silent Payments, ou seja, um endereço novo específico. A gente vai ver exatamente o que é esse endereço. Então, ele não é mais, quem vai receber não vai dar um endereço ali Taproot ou Segwit ou Legacy, né? Vai dar um novo tipo de endereço. Então, a carteira que estiver lidando com isso tem que implementar, e é isso que a Sparrow implementou recentemente. Ela tem que manter as chaves necessárias, porque a gente vai ver que essa proposta lida com novas chaves. Ela tem que ser capaz de escanear a blockchain, porque ela vai procurar os endereços de uma maneira diferente, mas daqui a pouco eu vou falar mais. E aí ela vai ser capaz de detectar quais outputs pertencem a ela, porque não é mais uma varredura padrão com as carteiras HD ali, que faziam as derivações padrão. E ela tem que ser capaz, quem receber tem que ser capaz depois de gastar esses UTXOR que ele detectou que recebeu. E a carteira do pagador é um pouco diferente, então não é tão simétrico nesse sentido aqui. A carteira do recebedor é até mais importante a implementação, e a carteira do pagador, ela também precisa de alguns detalhes, mas é mais simples. Ela precisa entender o formato do endereço Silent Payments, e aí a Sparrow já tinha feito isso na versão, acho que depois eu vou abrir as versões, mas é 2.3 ou 2.03, agora ali quando eu ver a versão direitinho eu me lembro. A ponto 5 foi a que implementou os de recebimento, os endereços de recebimento. E a ponto 3, acho que é 2.3, já tinha implementado a carteira para pagar. Então, o pagador tem que entender desse tipo de endereço. Então, se óbvio, é um endereço diferente, quem for pagar para esse endereço vai ter que entender o que esse endereço está querendo dizer, porque no final das contas vai converter para um endereço Taproot. Tem que conseguir usar os inputs da transação, vou falar também porque isso é necessário, né, nessa proposta. Tem que conseguir derivar o endereço final, porque no final das contas ele vai ter que pagar por um endereço Taproot, ele vai ter que derivar, e aí eu vou também falar mais adiante. E construir e transmitir essa transação normalmente, como qualquer carteira que vai pagar faz. Então, quando a gente fala ali que é uma coisa bem atual que se noticiou nas últimas semanas, que a Sparrow implementou Silent Payments, ela não mudou nada do Bitcoin, ela não mudou nada de regra de consenso, o que ela simplesmente passou a fazer é entender pagamentos segundo essa BIP 352. A carteira agora é Sparrow, nessa versão 2.5, até olhar aqui para ver se eu já acho. 2.5.1, mas é desde a 2.5.0, né? Então, desde a 2.5, ela
passou a entender, consegue construir, detectar e gerenciar. Antes, na 2.3, ela conseguia só pagar, né? Construir a transação para pagar, mas aí a gente vai ver que tem diferença e ela não conseguia, antes da 2.5, detectar, gerenciar, né? Para depois poder gastar seus UTXO. E o Bitcoin poderia, da mesma forma, mas isso ainda não está no Bitcoin Core, mas poderia também a mesma forma, porque não tem nada de consenso, não precisa mudar nenhuma regra, e o que o Bitcoin Core precisaria é implementar, mudar o módulo de carteira ali para deixar com suporte a Silent Payments, né? No nível de wallet. Tem que mudar a lógica de construção das transações, de detecção, de gasto. Depois ali, mais adiante, quando a gente falar, mais adiante traz essa pergunta de novo ali, se tem como consolidar o TXO usando Silent Payments, tá? Porque vamos entender primeiro qual é a lógica e depois me lembre de responder isso. Que acho que vai ser legal, a gente nem pensei sobre isso, mas na hora ali a gente pensa em tempo real, mas vai ser legal, acho que é uma pergunta bem legal de a gente pensar depois de entender o que é exatamente o Silent Payments. Então, agora vamos realmente ver qual é a ideia central, depois a gente compara com essa BIP 47, que é uma BIP mais antiga, que ia na mesma linha, falar um pouquinho da parte técnica, mas é muito associada a essa parte, a ideia central, para depois ver na prática ali. Então, a ideia central é o endereço Silent Payments é um endereço especial. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, é um endereço diferente. Não é os endereços lá comum, BCP, né? Os endereços Taproot ou Segwit, não há nada disso. É um novo endereço, o endereço começa com SP1. Tá? Então, a primeira parte que tem que ficar bem entendida é isso. É um endereço diferente quando a gente for fazer uma transação utilizando o Silent Payments. E esse endereço, agora, acho que eu falo aqui embaixo também, é um endereço especial, mas ele nunca vai para a blockchain. Nunca a gente vai ver esse endereço, se a gente olhar lá a blockchain, um explorador de bloco, a gente nunca vai ver um endereço lá dentro, SP1, alguma coisa. Isso aqui é só um endereço numa camada acima, mas é um endereço diferente. A primeira coisa que tem que ficar claro é isso, é um endereço novo. Ele é maior do que o endereço Bitcoin comum, porque ele carrega mais informações, e a gente vai ver que informações são essas em seguida, né? E ele não representa diretamente um script de recebimento como os outros tipos de endereço, né? Como o Taproot, por exemplo. Ele representa outra coisa que a gente vai falar em seguida. Esse endereço contém chaves públicas, e aí o pagador contém chaves públicas do recebedor, né, de quem vai receber, e o pagador usa essas chaves públicas para conseguir derivar um endereço único para o recebedor. Ele possui ali 117 caracteres, é maior. Então, a ideia é o pagador quer pagar o recebedor, eu vou nesses meus exemplos aqui, depois ali na Espero também eu vou lidar com isso, né? Sempre é um pagador e um recebedor, ou seja, uma carteira que vai fazer o pagamento, que vai construir a transação que quer mandar, e o recebedor, que é uma carteira que quer receber aqueles satoshis. Então, o pagador, ele não envia diretamente para a SP1, funcionando de verdade, né? Quando ele for fazer ali na interface, de fato, ele vai ter que botar o endereço para SP1, mas na prática mesmo, ele não está enviando para esse endereço. Ele está sinalizando que ele quer mandar para aquilo ali, e aquele endereço depois vai ser convertido para um endereço válido Taproot. A carteira pagador, ela então utiliza o endereço Silent Payments, ou seja, quando a gente for fazer um pagamento para alguém que quer receber em Silent Payments, o pagador vai ter que botar esse endereço da pessoa. E além disso, ele vai usar as inputs da própria transação para calcular um novo endereço da Taproot. Isso aqui mais agora adiante a gente vai falar, mas na prática é isso que a grande ideia é essa. Existe um endereço novo, que se chama o tipo de endereço Silent Payments, né? Que ele contém chaves públicas de quem quer receber. E aí, quem for pagar, ele vai utilizar essas chaves públicas e junto com os seus inputs que ele está construindo na transação, ele vai construir um novo endereço Taproot. Então essa é toda a lógica. Ele consegue derivar um novo endereço para o recebedor, juntando duas chaves públicas que o recebedor colocou naquele endereço Silent Payments, SP1, não sei o que, e com as suas inputs. Então, se a ideia é misturar informação da chave pública de quem quer receber com os inputs da transação, quer dizer que cada novo endereço vai ser diferente, porque cada input que vai ser utilizado é diferente, porque o input ele é caracterizado por quê? Pelo um TX-ID, né, de uma transação,
mais o vout ali, né? Se é o N1, N0, N2. Então, se cada input sempre é diferente, quando for construir uma transação que mistura essas coisas, mistura chaves públicas de quem quer receber com os meus inputs que eu estou construindo a transação, a cada nova transação que eu for fazer, vai ser derivado um endereço diferente. E essa aqui vai ser a grande ideia. Mas quem olha de fora, no final lá, só consegue enxergar uma saída Taproot, BC1P, qualquer coisa. Quem não tem conhecimento dessa transação só vai olhar normal, simplesmente vai ver uma transação como qualquer outra Taproot na blockchain. Não tem como saber que ela veio de um Silent Payments. Eles não aparecem na transação lá na blockchain. Então, comparando os dois, sem o Silent Payments, o recebedor publica o endereço comum, aquele exemplo lá que eu tinha dado, todos pagam por esse endereço, e a blockchain mostra vários pagamentos para o mesmo destino, e aí tem quebra de privacidade, né? Então tem dano de privacidade porque todo mundo paga por mesmo. Agora a dinâmica utilizando o Silent Payments muda bastante, porque o recebedor ele vai simplesmente publicar um único endereço Silent Payments, pode ser um QR Code ou um endereço lá de 117 caracteres, ele vai publicar só um. Cada pagador, ou seja, cada pessoa que quer doar, naquele nosso exemplo lá, a carteira dessas pessoas vão derivar um endereço on-chain diferente, ou seja, na hora que for fazer a transação, o endereço que foi derivado para o doador 1 vai ser 1. Quando o doador 2 for fazer a transação, o endereço para qual ele está mandando vai ser outro, mesmo que ele tenha utilizado como a referência para quem ele ia mandar o SP1, não sei o quê. Quando for construída para blockchain mesmo lá, a transação vai ser um BC1 P alguma coisa, diferente do primeiro doador. E quando tiver um segundo, terceiro doador, vai ser um endereço diferente, e não tem relação nenhuma entre eles. O primeiro doador não vai saber, não vai conseguir olhar na blockchain e ver as doações do segundo, do terceiro, do quarto, porque não tem nenhuma referência ali, simplesmente um endereço Taproot diferente. Então, tem muitos casos que utilizar Silent Payments é interessante, mas aqui eu botei alguns, mas até pensando em, talvez até numa maneira mais genérica, mais geral, como o uso da rede, pode ser que daqui a pouco mais adiante as carteiras tudo comecem a implementar, isso daqui a pouco se torne até um endereço padrão ali, porque esses casos aqui são muito claros, né? Então, página de doação, eu quero receber doações ali, ao invés de eu sempre botar o mesmo endereço e todo mundo ver as doações que estão chegando, se for o caso, se a pessoa quer privacidade, né? Simplesmente ela vai poder colar um QR Code na sua página, colocar o endereço lá, quem quiser doar é só utilizar a carteira Sparrow, ou uma carteira que implemente, e manda a doação para esse. Na hora que a pessoa for construir a transação da doação, vai ser um endereço novo. Mas o Caio ele também perguntou se é uma boa carteira para consolidar consolidação de UTXO. Vamos pensar agora com terminar, mas a Sparrow, em geral, sim, é uma boa carteira para consolidação de UTXO. Vamos pensar agora com terminar aqui se faz sentido utilizar o Silent Payments para consolidação de UTXO. Tá? Eu não pensei a respeito, mas é uma boa questão para a gente pensar quando a gente terminar aqui as explicações. Então, ali no exemplo, páginas de doação, interessante, já falei, né? Criador de conteúdo, daqui a pouco lá, compartilha lá o Pix, né? O Pix de doação, poderia simplesmente também compartilhar um único endereço Silent Payments. Projetos open source também, pode botar lá no GitHub, em qualquer lugar, em qualquer página, um único endereço, e na prática teria privacidade, porque cada um que doasse geraria um novo endereço e um não conseguiria saber o endereço do outro. Contatos fixos em carteiras, pagamentos assíncronos, vários exemplos aqui, mas até num propósito geral, me parece interessante. Ô, Rafael, eu não sei se tu vai falar mais para frente, Fala. Gustavo falando aqui, mas como é que é feito esse cálculo para ele gerar o endereço? Porque, por exemplo, imagina que eu tenho uma página que eu recebo doação, imagina que é bastante doação, vai em algum momento ter colisão de endereço, ele sempre gera um endereço novo, como é que ele tem esse controle interno aí? Tá, eu vou falar um pouquinho assim, mas a gente talvez não vai a fundo, assim, o cálculo, a parte mais matemática é criptografia no final, né? Não fui tão a fundo, mas pode ter certeza que sim, não tem colisão, porque a ideia é utilizar, até a gente vai falar ali, um algoritmo que é de curva elíptica também, só que é um pouco diferente, que ele tem que criar um segredo compartilhado ali. Mas a ideia é que quando a gente utiliza uma carteira normal, seja com endereço SegWit ou Taproot, concorda que não tem colisão, né?
São infinitos, a gente pode dizer, né? É uma extrapolação, mas pode dizer que são infinitos endereços que podem ser gerados, né? Sim, sim, mas eu digo assim, quando ele gera um endereço, como ele não guarda o endereço anterior que foi gerado, ele vai sempre gerar um endereço novo. E, por exemplo, beleza, ele vai gerar um endereço com base num randômico. Aí que tá, só que Esse ele randômico. usa hash, isso, ele usa hash e ele usa os inputs da Ah, tá, transação que tá. está sendo construída. Esse Isso implica randômico. que é um hash, é a mesma probabilidade de a gente acertar um endereço aleatório, né? Então, Ah, ele está perfeito. protegido pela mesma criptografia dos endereços, né? Da mineração também, né? Então, é A tão chance, então, grande. dele gerar. Isso, Então, exatamente. a chance dele gerar o endereço que ele já gerou é praticamente zero. Isso, é tão baixa quanto uma carteira normal que também poderia sim. Concorda que duas carteiras poderiam acabar derivando endereços iguais, porque a carteira de um não olha do outro para ver se tá disponível tanto, que ela nem pode saber, né? Então, é Sim, porque sim. é uma propriedade matemática ali que é tão pequena a chance que a gente pode considerar que é inexistente, né? Então, aqui é a É mesma porque coisa, o processo de... Entendi. Fala. Porque nas carteiras a gente vai gerando por índice, né? Então, 0, 1, 2, Isso, 3, por 4, índice, 5, etc, né? isso, porque tu tem uma chave mestre padrão e a partir Isso. daí, sim, como é uma chave mestre padrão, tu precisa ter uma identificação diferente para que cada novo endereço seja diferente. É basicamente uma aleatoriedade esse índice que vai, ou aquele último Sim. índice, né? Então, porque tem a parte de uma chave mestre padrão ali. Mas nesse caso aqui, a construção é criptográfica também, mas envolve essas chaves públicas, eu vou falar agora aqui, mas essas chaves Uhum. públicas que vêm no endereço SP, junto com os inputs. E os inputs ali envolvem, inclusive, os outpoints, que a gente chama, né? Que é o TXID mais o VOUT. Então, nunca vão ter dois TXID mais VOUT iguais, né? Perfeito, Só o fato perfeito. de tu juntar o VOUT já faz esse incremento que a carteira normal faz, entendeu? Porque Sim, quando tu pega o entendi. TXID, ele vai pegar o TXID daquela transação. Então, nenhum outro vai ter aquele TXID. Só que dentro daquela transação pode ter que tenha mais de um input. Só que aí ele vai pegar os vouts ali, né? E já vai ser 0, 1, 2, que vai dar aquela derivação muito semelhante ao que seria uma carteira normal. Entendi. Valeu. Beleza? Então, a ideia é esse, ponto forte, que o pagador não precisa interagir com o recebedor, que esse é o ponto fraco da outra BIP, que é a 47, acho que eu vou falar agora adiante. Né? Então, o pagador, quem vai pagar, consegue criar um endereço e não consegue gastar, que óbvio é uma propriedade que é fundamental. Né? Então, ele gera o endereço, mas é um endereço que ele não consegue gastar. Quando o pagador paga o recebedor, a carteira dele consegue derivar um endereço taproot único. A carteira do pagador consegue derivar, que era essa pergunta que o Gustavo fez mais ou menos ali. Né? A carteira de quem vai pagar consegue derivar, baseado nisso, nos inputs, nas chaves públicas que vêm do endereço SP, mas ela não consegue gastar, ela deriva um endereço mesmo sem ter as chaves privadas. Essa é a ideia dessa novo algoritmo ali, novo que eu digo comparado com o endereço de curva elíptica padrão. E aí a separação é essa, o pagador consegue derivar um endereço de destino, o pagador não consegue gastar esse endereço, e o recebedor consegue detectar e gastar. E aqui que depois vai entrar uma diferença que ele, como é uma derivação, um caminho de derivação diferente dos endereços normais, Taproot e Segwit e Legacy, né? Não tem como as carteiras normais conseguirem rastrear, né? Porque o que as carteiras normais é isso, elas têm lá todo aquele caminho de derivação e elas ficam olhando a blockchain, usando todos aqueles comandos lá que a gente viu, que tem visto, né? Quem fez o Corecraft ali, né? Todos aqueles comandos que vão interagindo e buscando, chega um bloco, chega a transação, ele recebe, as carteiras ficam olhando, vendo, pá, será que esse endereço aqui é meu? Ele fica derivando, ela sabe os endereços que ela pode derivar e compara com aquele endereço. Ah, se for meu, a carteira vai lá e mostra, né? Só que como é um endereço diferente, essas carteiras comuns não conseguem derivar, porque não é aquele caminho padrão de derivação, é uma nova construção. Por isso que essas carteiras precisam ter essa implementação, que foi o que a Sparrow fez agora. Essa era uma outra pergunta, desculpa te interromper de novo, Rafael. Uma outra Não, pergunta que eu ia te fala, fazer. vamos. Essa funcionalidade, ela depende da carteira que vai fazer o pagamento. Ela tem que implementar esse cálculo para geração de um endereço aleatório, entre aspas, né, que é o que o recebedor vai Exatamente. receber. Mas a carteira tem que implementar isso, né? Não sei que carteiras que tem Exatamente. hoje, hardware wallets, por exemplo, que tem hoje essa funcionalidade. Eu sei que a Assim, SigSigner parece que estava implementando, a Crux também.
Eu não sei nenhuma outra implementação sem ser Sparrow, só que a Uhum, Sparrow, ela tem que ver direitinho, ela gerencia, né? Então, eu tinha visto em algum lugar que ela consegue integrar hardware wallets para os pagamentos Silent Payments, mas teria entendi. que pensar melhor se realmente faz sentido isso. Mas ela gerencia, a gente vai ver que agora na prática tem que ter o servidor ali para justamente fazer essa gerência dos endereços, né? Então me parece que ela seria independente da hardware wallet, né? Porque as chaves no final das contas só precisaria isso, precisaria guardar a chave. A chave no final das contas é 256 bits, né? Sim, mas eu digo assim, alguém quer fazer o pagamento, isso não, nesse momento agora, a solução é ótima, mas nesse Sem, momento agora sim, não sim. limita um pouco a quem quer pagar, porque precisa ter alguma ferramenta que consiga pagar usando essa Ó, metodologia, né? O Diogo respondeu ali, né? Que a Cake Wallet também Ah, entendi. A implementa Blue, pagamento, ah, tá. recebimento e a Blue Wallet só pagamento, né? Porque pagamento é mais simples, realmente. Pagamento é Sim, sim. basicamente rodar um algoritmo que faz essa conversão, a curva elíptica diferente ali, DH. Só que recebimento é isso, tem que ter a construção do endereço, tem que ter a detecção, que é o mais chato, né? Então tem que ter um servidorzinho ali que fica verificando, pô, será que os endereços que estão chegando na blockchain, os blocos que estão chegando, as transações, os endereços, são derivados dessa novo método? Então por isso que é um pouquinho mais chatinho para implementar. Mas o Diogo respondeu ali, a Cake Wallet, pelo visto, também já implementa os dois, né? E a Blue Wallet só pagamento. E aí as hardware wallets, acho que elas sempre tem uma interface, né? Então, não sei se tu está dizendo no caso exatamente a interface da hardware wallet, aí acho que elas não implementam ainda, né? Porque se tu já faz a integração com a Sparrow, por exemplo, aí a própria Sparrow já faz a gerência, né? A hardware wallet serve só para assinar e assinar é a mesma coisa. Mas e com isso eu não conseguiria fazer enumeração, por exemplo? Pegar um algoritmo que começa a gerar vários endereços. Claro, vai ser muito difícil achar um endereço Aí, que tem aí saldo, tá, né? não faz nenhuma diferença dos outros métodos, concorda? Seria a mesma coisa que tu poderia fazer aí, Taproot ou Segwit. É que a probabilidade é tão pequena que a gente considera que anula, né? Então, se fosse, é a mesma lógica, né? Mesma lógica de criptografia de ser tão grande a ponto de ser, na prática, impossível de tu conseguir derivar aleatoriamente o endereço, né? Beleza? Continuando, então, do lado do recebedor, a carteira consegue fazer o processo complementar. Então, como o recebedor ele possui as chaves privadas correspondentes, ele consegue detectar saídas, ele consegue reconstruir esses endereços, e além disso, como ele tem as chaves privadas, ele consegue gastar os UTXO daquelas endereços que foram derivados lá do pagador. E aí, na prática ali uma série de 12 palavras também gera tudo isso, desde que por trás, claro, tem uma carteira que implemente o Silent Payments. Ela tem que ter sido criada e restaurada com suporte ao Silent Payments para poder justamente, mas no final das contas, as X de lá são 12 palavras. E aí ela vai conseguir derivar as chaves de scan e spend, vou falar agora em seguida, vai conseguir detectar os UTXO e vai conseguir gastar os UTXO. E aí, comparando com essa BIP 47, né? Essa BIP 47, que tudo isso aqui é da mesma BIP, né? Tem algumas implementações ali, PayNIMs, acho que Payments Codes, é tudo da ideia da BIP 47, né? Eles tentam resolver o mesmo problema, só que eles tentaram resolver esse mesmo problema de uma outra forma. E é uma forma que não é tão interessante, me parece, quanto essa, né? É mais antiga e ela tem até já implementações, né? Ela também, a ideia é, pô, eu queria ter pagamentos recorrentes e sem danificar a privacidade, né? Então, essa BIP 47 veio com essa proposta, só que essa proposta, a diferença é que ela depende de uma transação de notificação. Antes de qualquer coisa, antes da transação propriamente dita, tem que haver uma transação de notificação entre os dois entes que estão querendo fazer a transação, né? Entre o recebedor e o pagador. E aí se estabelece a partir disso uma relação entre eles, e assim ele consegue gerar a partir dali diferentes endereços, né? Claro, aumenta a privacidade, tudo, só que tem outros problemas que é mais complexo, até um que eu não botei aqui, né? Vou até botar agora aqui, ó. Mais custoso. Porque além de ser mais complexo, então envolve toda uma dinâmica, quem vai pagar, para o usuário, imagina,
Quem vai pagar antes tem que mandar uma transação de notificação para quem vai receber. A partir dali, as duas carteiras conseguem ficar gerando endereços diferentes para cada transação. Só que é mais complexo. Isso deixa uma marca na on-chain ali, né? Porque tem uma transação de notificação, uma transação que é muito específica, né? Então, pô, tu já pode, daqui a pouco, quem está analisando a blockchain já consegue ver, pô, tem uma transação aqui que tem muita cara de notificação, então é sinal que depois que vier essa e tal, então ela deixa marcas, então diminui nesse aspecto de privacidade. E é mais custosa porque também tem que ter uma transação inicial que faz essa conexão entre os dois entes. Então tem que pagar essa transação no início também. Então a BIP47 não era tão poderosa quanto a 352. E aí, indo um pouquinho mais na parte técnica, para a gente, em seguida, fazer a prática. Então, como eu estava falando, a ideia básica do Silent Payments é a criptografia ECDH, né? É uma curva elíptica também, só que não é a mesma curva elíptica do Bitcoin padrão, né? É um outro esquema que serve uma lógica igual de curva elíptica, né? De ter um ponto que é multiplicado lá pelo ponto G, tu tem a chave pública, né? Tu escolhe um ponto que é a tua chave privada, multiplica pelo ponto G conhecido, e aí tu tem a chave privada. Mas ela tem diferenças justamente porque é um outro algoritmo de criptografia de curva elíptica. O recebedor tem uma chave pública especial no endereço Silent Payments, então essa é a primeira detalhe que é importante. Dentro daquele endereço, que eu vou mostrar em seguida ali, que é um endereço de 117 caracteres, tem chaves públicas ali. O pagador tem a chave privada associada aos inputs que ele está gastando, então aquela ideia é que o pagador é que vai montar o endereço. Então ele tem essas chaves privadas dos inputs, ele vai usar os inputs para criar o endereço. E aí, então, é outro detalhe que é importante. A carteira do pagador combina a informação pública do recebedor com a informação dos inputs da transação. Então, é justamente essa ideia. Ele combina essas duas coisas e o algoritmo esse de curva elíptica Diffie-Hellman aí, ele faz justamente isso. Ele combina informações públicas do recebedor, que vem lá na chave, com as informações das inputs que o cara que está criando a transação tem. Está fazendo. Ele vai construir uma transação, ele tem as suas inputs, tem as chaves das inputs, tudo. E aí a partir daí eles calculam o algoritmo, né, calcula um segredo compartilhado entre os dois, entre quem tem as chaves públicas do recebedor com o cara que tem os seus inputs lá, inclusive as chaves privadas. E aí esse segredo permite derivar uma nova chave pública de recebimento, e essa chave pública, no final das contas, se transforma num endereço Taproot, que nem normal, qualquer chave pública se transforma nos endereços lá, Taproot ou Segwit. Com isso, o recebedor consegue escanear a blockchain usando as chaves de Silent Payments. Então, o recebedor ele tem essas chaves, e já que ele tem essas chaves, esse algoritmo de curva elíptica ele permite que ele consiga ficar escaneando e olhando a blockchain para ver se realmente foi derivada. É parecido com o padrão, só que no caso ali ele usa um outro algoritmo de curva elíptica. E aí ele consegue detectar saídas que foram derivadas para aquela chave que ele tem. Para um observador externo ali, parece apenas uma saída Taproot normal, ninguém vê nada disso, se transformando o Silent Payments em Taproot, simplesmente é um Taproot, e não sabe que foi derivada do endereço Silent Payments, é simplesmente uma saída Taproot. O endereço final muda de pagamento para pagamento, então no final das contas sempre é reconstruído um novo endereço, né? E sempre é modificado. Por quê? Porque os inputs usados pelo pagador sempre mudam, nunca vai ser um input igual, porque cada transação gasta um UTXO, então aquele UTXO não existe mais na próxima, então não pode ser nunca mais repetido. Né? E aí isso tem uma propriedade bem poderosa, que é um identificador reutilizável fora da blockchain, que é o endereço SP1 tal, que é o endereço Silent Payments, né? Mas destinos únicos dentro da blockchain. Dentro da blockchain é um destino diferente para cada um. Então, o custo principal disso tudo está no lado do recebedor, e é por isso mesmo que foi a última coisa implementada na Sparrow, e pelo visto ali a Blue Wallet também não tem, né? Porque o mais difícil justamente está do lado do recebedor. Porque os pagamentos eles não chegam mais nos endereços que são previamente conhecidos da forma tradicional. Acho que lá na página do Bitcoin Coders tem os cursos, né? Tem um curso lá do Bitcoin CLI,
e tem um deles que é sobre carteira, uma das aulas é sobre carteira, e a gente vê ali que tem o endereço de derivação padrão, né? Tem 8, se eu não me engano, ali, né? Que são os 4 tipos, e ele sempre deriva recebimento, troco, e então esses são endereços padrões que as carteiras normais ficam procurando. Como é um endereço diferente, ele não consegue encontrar. Então, precisa ter de um lado ali um servidor que consiga ficar monitorando isso do lado do recebedor para ver se aqueles endereços foram realmente derivados para ele. A carteira precisa escanear a blockchain e testar as saídas para descobrir se pertence àquele usuário. Uma nova maneira de escanear, diferente das padrões anteriores. Tem que ter suporte específico da carteira ou um servidor capaz de auxiliar nesse processo de ficar escaneando, né, e buscando os endereços derivados. E as wallets precisam implementar envio, recebimento, o escaneamento, ficar olhando os endereços para ver se é daquela pessoa, né? E uma experiência de uso para o usuário que faça sentido tudo isso, né? E aí agora vamos para a parte prática. Eu acho que eu vou fazer simultâneo aqui, porque eu trouxe aqui os prints de quando eu fiz já, mas eu vou fazer junto aqui, a gente faz. Então, eu vou utilizar Sparrow, obviamente, né? E aí, na teoria é muito simples, só que tem umas partezinhas, detalhes técnicos que são importantes, acho que como é bem no início, né, recém foi implementado, tem essa dificuldade, essa diferença. Mas na teoria é muito simples, porque o recebedor simplesmente publica o endereço estático e o pagador envia para esse endereço. E aí depois a carteira faz tudo por baixo. O pagador só precisa simplesmente botar um endereço que foi publicado pelo recebedor e construir, assinar, que nem já fazia em qualquer outro detalhe. Como que vai, para qual endereço que vai, para o usuário é transparente, né? Ele nem fica sabendo, só depois olhando o resultado final da construção da transação que o usuário pode ver. Mas quem está de fora não vê nada. É simplesmente um endereço Taproot. Só que tem alguns detalhes técnicos que é isso. Tem que ter uma carteira compatível, no caso a Sparrow e a Cake, né? Isso, a Cake também. E é necessário utilizar um servidor que consiga atender essas carteiras, porque justamente tem esse esquema de ter que ficar monitorando os endereços, escaneando os endereços. Então tem uma parte inicial ali de configuração que é importante. Eu cheguei a tentar fazer ele na Sparrow, na Signet, então no início até ele me permitiu criar a carteira, só que ele não conseguiu carregar depois. Assim, por quê? Porque o servidor público, pelo visto, eles não têm nenhum implementado na Signet ainda. Então, ele fala, ele cria a carteira direitinho, eu consigo setar como o Silent Payments, só que ele fica tentando carregar, fica a mensagenzinha lá embaixo, ele fica tentando carregar, e aí aqui embaixo dá a mensagem que é justamente essa aqui, ó, que falhou no carregamento da carteira, porque tem que ter um servidor específico que faça todo esse gerenciamento, e pelo que eu vi, não, para a Signet, acho que não tem. Então, na prática, eu fui fazer na mainnet, utilizei ali uns satoshis para fazer na mainnet, para a gente poder ver na prática acontecendo. Então, não exige mudança de consenso e exige suporte explícito da camada de carteira. Então, a carteira tem que ter o suporte bem especificamente. E tem que ter uma infraestrutura para escanear assim. Então, o primeiro passo de todos é fazer o setup. Então, eu utilizei aqui a Sparrow 2.5.1, mas a 2.5.0 também serviria aqui, mas só a partir dela para a carteira de recebimento. Antes da 2.5.0, não funciona. Aí, se tu tiver já um endereço, tu conseguiu o endereço Silent Payments de alguém, tu até consegue fazer a transação desde a 2.3, tu consegue pagar, mas para receber só a partir da 2.5.0. Eu utilizei na mainnet mesmo, né? E a gente tem que utilizar, pelo menos pelo que eu vi ali, o único servidor que funciona até agora, que tem implementado aqui, desse que a Sparrow busca ali, esse FreeGate aqui, acho que é assim que fala. E aí sim, quando eu setei o server aqui, escolhi o FreeGate ES2 140.dev, aí sim ele conseguiu carregar certinho uma carteira Silent Payments para recebimento. E aí justamente esse passo 2 é criar essa carteira do recebedor, né? A carteira recebedora do tipo Silent Payments, que é justamente ali onde tu controla. Essa parte inicial de configuração eu não vou mostrar direto ali para não precisar expor
embora seja uma carteira totalmente de teste aqui, né? Não vou botar na settings para não expor exatamente os caminhos de derivação, o fingerprint ali, mas na prática o que precisa setar justamente é só ali, ó. Tem um novo tipo de política ali, além do Taproot, Segwit, agora na Sparrow a partir do 2.5 tem o assinatura single ali, né? Single sig SP, então de Silent Payments. E depois ali vê que o script é um Taproot normal, né? Então é um P2TR ali que é o Taproot normal. Então, para criar a carteira do recebedor, tem que ser desse tipo aqui, single sig SP. Depois, ainda, né, com a criação da carteira do recebedor, aí pode simplesmente gerar o endereço Silent Payment estático, né? Então, aqui a gente já pode até mostrar, ó, que é o que justamente que eu estou aberto. Com a carteira recebedor, aí quando a gente for em receive, ao invés de ter aquela parte que a Sparrow tem ali, de tu poder receber e gerar novos endereços, tu tem simplesmente um endereço estático aqui agora, que é o endereço Silent Payments dessa carteira. Então, qualquer pagamento para essa carteira vai ser feito para esse endereço aqui, e aí a carteira do pagador que vai derivar os endereços, e depois a gente vai ver aqui, ó, que já tem os UTXO dos testes que eu fiz aqui, que ele consegue gerenciar, a carteira consegue gerenciar os UTXOs que recebeu nesse endereço de recebimento. Ó, o Tupin ali falou que saiu uma atualização hoje da Sparrow. Legal de ver depois ali que o S2.5.1 tinha algumas atualizaçõezinhas ali, mas não tem muita diferença para 2.5.0 pelo que eu vi. Então, depois é interessante a gente olhar a nova versão que saiu hoje. Então, quem for receber tem que justamente só abrir lá o receive e ter esse endereço. E aí é esse endereço que vai ser enviado, colocado lá no QR Code, publicado numa página, mandar para as pessoas. É um único endereço agora estático, ó, foi copiado, e esse endereço é simplesmente a partir daí que pode publicar para as pessoas te fazerem pagamento. Depois a carteira pagadora é uma carteira normal. É uma carteira Taproot, mas normal. Ela não precisa ser uma carteira Silent Payments, né? Então, é simplesmente, eu já criei aqui também, ó, a carteira pagador. É uma carteira normal. Eu não vou botar também lá no settings para não expor ali, mas é uma carteira normal, single sig HD, com endereço Taproot aqui. Criei uma carteira normal, não precisa ser, não tem. Por quê? Porque ela só tem que fazer pagamento. Só no caso da Sparrow tem que estar utilizando a partir da versão 2.3. Acho que é 2.3.1, alguma 2.3. Certo? Que aí sim, porque ela precisa. Por quê? Porque quem vai pagar precisa ser capaz de saber o que é esse endereço, né? Se eu vou agora vou fazer um pagamento para esse endereço, quem está pagando é quem constrói os endereços diferentes, então ela tem que ser capaz de gerar os diferentes endereços. Certo? Então, uma carteira pagadora e uma carteira criei aqui Taproot normal. Então, ela já está aqui no nosso exemplo. Eu vou fazer uma transação aqui ó, em tempo real, mas ela já está aqui. Tem a carteira pagadora, que é uma carteira Taproot normal aqui, com endereço Taproot, e tem a recebedora, que tem o endereço SP aqui. Então, depois o próximo passo 4 aqui da nossa prática, é enviar para o endereço Silent Payments os satoshis que a gente quer enviar, né? Então, tem que ter uma carteira que tenha sets ali, né? Então, minha carteira pagadora já estava abastecida ali, com uma mixaria, uns 10 mil sets, acho que era. E aí, lá na aba Send, de quem vai pagar, simplesmente se cola o endereçso para qual a gente quer fazer a transação, que é o endereço, nesse caso, SP. Então, eu vou copiar esse endereço aqui, ou seja, do recebedor, para quem eu vou mandar, quem vai receber a transação, né? E lá no pagador, no send, eu simplesmente, mandar para quem? Vou mandar justamente para esse endereço. O endereço SP1 e um monte de caractere lá, que é o endereço fixo daquela carteira recebedora ali. E vou botar aqui um label qualquer, teste 3, que acho que eu usei teste 1 e 2, os outros, né? E vou colocar aqui, vou fazer também 1000 sets, vou fazer a transação. Percebam que a hora que eu faço isso, automaticamente ele já me construiu aqui um novo endereço ali, ó. Vejo que ele já construiu a transação padrão, claro, ainda não criei, né? Mas ele já está mostrando aqui como que ela vai ser construída. Botou ali um sets bem baixinho,
E ele tem ali o label, então, para quem ele vai receber. Aqui é o troco, depois a gente vai ver que isso aqui vai ser convertido para o BC1 mesmo. Mas aqui quem vai receber, aí o troco e a taxa. Então, vamos mandar criar. Ó, então, aqui está a transação, teste 3, o troco e a FI. E percebo que ele, acho que ele ainda não converteu aqui, mas na hora que faz que ele converte, né? Então, agora eu vou finalizar essa minha transação. Agora ela está pronta para ser enviada. Vou assinar, né, primeiro. Agora sim eu vou fazer a assinatura. E agora eu vou fazer o broadcast para, de fato, enviar. Ó, mandou lá os 1.000 com 93 de taxa. E agora vamos na carteira do recebedor e vamos ver os UTXO. Percebam que agora ele acabou de achar um novo não confirmado, né? E percebo que o endereço ali, ó, tá um endereço BC1PXKA, ou seja, quem construiu a transação foi que derivou esse endereço aqui para a minha carteira recebedora. E a minha carteira recebedora estava ali conectada a um servidor público que consegue justamente fazer essa gestão dos UTXO, dos endereços que são para ele, né? E aí ele conseguiu ver, opa, esse endereço que chegou ali na blockchain é meu aqui, é um endereço derivado do meu SP1 aqui, do meu Silent Payments. E aí ele já está aqui esperando a confirmação, e se eu quiser gastar isso aqui agora eu posso, porque eu tenho as chaves privadas correspondentes. E aí depois aqui é o exemplo que eu fiz também, e aí só mostra ali justamente que ele tem as duas saídas, a do troco e a para qual ele está pagando, e essa para qual ele está pagando geralmente vira uma BC1P. E depois aqui eu só mostrei para confirmar, a gente agora depois ficou olhando ali, mas daqui a pouco vai ser confirmado um bloco, mas pelo que eu vejo que foi confirmado logo antes da gente mandar, né? Então talvez demore um tempinho aí para ser confirmado, mas tudo que eu queria mostrar já está aqui. Então a gente simplesmente criou duas carteiras, sendo que a recebedora é a mais importante, ela vai ter o endereço de recebimento estático, e quem for pagar simplesmente sempre pode pagar para ela, porque cada pagamento diferente, percebo que essa recebedora aqui já recebeu 3 endereços diferentes, recebeu 3 transações em endereços diferentes, e eu sempre mandei para esse mesmo endereço, SP1, não sei o que, não sei o que. Então, na hora que for mandado, é que é gerado um novo endereço, e aí quem mandou primeiro não consegue saber que esse segundo, que esse terceiro é o meu também, né? Quem mandou o segundo não consegue saber que o primeiro e o terceiro é meu. Então tem realmente a não utilização, reutilização de endereços e aumento da privacidade. E aí depois ali só traz a lógica mais de criptografia também, mas eu também não fui tão a fundo aqui, né? Então a ideia é que esse endereço SP1, ele se converte no final das contas para um BC1P alguma coisa. Então tem um algoritmo de criptografia de curva elíptica que faz isso. A grande sacada é que existem duas chaves, né? Uma chave de escaneamento e uma chave de gasto, o spend, o scan e o spend, né? Então isso está dentro do SP1. Então lá dentro daquele endereço D1, SP1 alguma coisa, estão as chaves lá. Ele é maior até porque isso, ele precisa carregar essas informações, a chave pública de escaneamento do recebedor e a chave pública de gasto do recebedor. E aí, então, o que na verdade o SP1 faz ali, aquele endereço Silent Payment faz, ele está dizendo isso aqui, ó, use essas chaves para derivar um output para mim, um output único para mim. E aí, os inputs do pagador é que faz esse processo de gerar sempre um endereço diferente, porque os inputs sempre mudam, né? Os inputs envolvem o TXO, se eles foram construídos, o TXO foram gastos. Então, qualquer outro input nunca vai ser igual. Então, sempre há uma derivação diferente, ele usa um hash nessas informações de input, e com isso ele consegue derivar um novo endereço. A ideia por cima é essa, né? Então, a carteira de quem vai pagar, ele consegue calcular esse segredo compartilhado entre os dois, né? Entre o recebedor e o pagador. Esse segredo vira um número lá, que é um tweak, né? E aí, que é o hash do segredo compartilhado. E aí a gente consegue obter a chave pública de saída,
o pagador consegue, né, obter uma chave pública nova de saída, que essa chave pública, no final das contas, é o que vira um endereço Taproot, né? E aí a questão é que o recebedor ele tem essas chaves privadas, né? Então o P minúsculo aqui é de chave privada, né? Então ele tem as chaves privadas e aí lá com o algoritmo de curva elíptica, que nem o que o Bitcoin já utiliza, ele multiplica pelo ponto G e consegue encontrar a chave pública que foi derivada para ele. E aí a chave pública criada pelo pagador corresponde exatamente à chave privada que só o recebedor consegue derivar. Essa é a sacada. Eu vou deixar ali para ver se em seguida confirma alguma coisa, mas a gente já está vendo que aqui já está na mempool, né? Então é só realmente esperar a confirmação no bloco. É simplesmente não tem, não tem alguma chance de dar problema, não, porque simplesmente aqui virou uma transação Taproot normal. Isso, tudo que é feito ali do Silent Payments é feito numa camada acima. No final das contas, se transforma simplesmente um novo endereço Taproot e no resto tudo igual, uma transação Taproot como qualquer outra. Beleza? Dúvidas, perguntas? Eu queria perguntar, apesar de não ter conseguido ver as imagens, e desculpe a ignorância também, essa questão do servidor, eu não entendi. Você tem que ter um pré-requisito do computador que você está usando, ou você não precisa, não precisa porque ali na Sparrow, que é a implementação que eu estou usando ali, ela sempre tu pode conectar a tua carteira a um servidor público ou tu mesmo configurar o teu servidor privado, né? A questão é que ali, para utilizar com esse Silent Payments, tu tem que ter um servidor específico, não basta simplesmente usar o Bitcoin Core lá, porque o Bitcoin Core não consegue fazer essas traduções, esse escaneamento do TXO. Só que a Sparrow já tem esse servidor público, um servidor público ali, né? Claro, o que é isso? Então é perigoso ali, estou conectando um servidor público, daqui a pouco vão me roubar os satoshis ali? Não, isso não, porque na verdade a implementação da Sparrow é como se eu estivesse fazendo a conexão com o Bitcoin Core. Só que o que acontece? Quando a gente utiliza um servidor público, a gente perde privacidade, porque esse servidor está recebendo as nossas transações. Então, daqui a pouco vai saber se não consegue associar nosso IP, daqui a pouco consegue, de alguma forma, fazer um KYC assim, e aí a gente teria a associação das nossas, do TXO ali, das nossas transações com uma pessoa em si. Mas a gente não precisa, não. Seria realmente tecnicamente bem improvável ou desafiador se todo mundo tivesse que implementar um servidor, né? Então, tem já disponível um servidor público que faz isso. Mas se tu quer privacidade, se tu quer total privacidade, aí tu implementa o teu servidor, daqui a pouco tu pode usar o Bitcoin Core, mas tu cria uma camada acima para lidar com os endereços SP. Outra coisa, eu tenho uma carteira Segwit, né? Eu teria que criar outra carteira Taproot. Aí para mandar, isso, para mandar, eu nunca fiz essas conversões, mas para mandar. Mas eu poderia criar um endereço. Como? Eu poderia criar essa carteira Taproot e depois mandar para o Segwit, né? Para outra carteira, por exemplo. Para o Silent Payments, quer dizer? Ou da que tu tem para Taproot. Eu fico pensando assim, seria uma solução para você receber de uma corretora, por exemplo, e você manter um pouco mais da privacidade? Seria uma solução se a corretora aceitar, né? Mas até agora, vocês podem falar ali, elas mas elas provavelmente não vão aceitar, né? Eu acho difícil que elas façam isso, porque, assim, no caso tu é o recebedor... Assim, nesse caso agora, eu estou pensando em tempo real nas dúvidas, né? Mas nesse caso me parece que não faz tanta diferença, porque tu vai ser o recebedor, no caso, né? Tu quer receber o da corretora. A corretora vai ser o pagador. Ou seja, a corretora vai derivar o teu endereço. E como ela tem o teu KYC, digamos assim, então ela vai conseguir associar lá internamente no banco de dados dela que ela derivou para ti, por exemplo. Então, nesse caso específico de pagamento para corretor, se for sempre o mesmo, né? Daqui a pouco, para diferentes corretoras, aí sim. Mas a mesma corretora tu deixar, se mesmo que implemente, imagina que a Binance lá implemente pagamento
Silent Payments. Sempre que ela fizer um pagamento para o endereço SP1 teu, ela vai poder associar, opa, quem é que é o Carlos? Acho que é o Carlos, né, que perguntou. Sim, foi ele. Foi o Carlos, né? Então ela vai poder dizer, o Carlos tá querendo fazer um saque aqui para o endereço SP1, ela vai pegar as chaves públicas ali, vai pegar uma saída dela e vai calcular um novo endereço Taproot. Só que ela vai saber qual é esse endereço Taproot e vai conseguir associar, é do Carlos. Então vou setar aqui no meu banco de dados que esse endereço aqui é do Carlos. Então, para um mesmo assim, que é o caso de uma corretora, não tem muito ganho de privacidade. O que tem é que se tu deixar público, qualquer um que pagar para ti não vai saber do outro. Mas se eu sempre pagar para aquele endereço, por exemplo, se for sempre eu te pagando, eu sempre consigo saber os teus endereços, porque é só eu olhar as transações que eu criei e ver quais foram os teus endereços. Né? A grande privacidade que se tem é que diferentes pessoas ou pessoas externas não conseguem olhar para aqueles pagamentos e um ver os dos outros. Entendi. Obrigado. Beleza? Mais dúvidas? Que o objetivo do Silent Payment não é esse de aumentar a privacidade nesse sentido, né? De eu vou usar só Silent Payment agora para não saber quem eu sou, né? É para você expor um único endereço para poder receber diversos pagamentos. Isso. Sem ninguém saber um do outro, né? Sem precisar se expor para os outros. Isso. É privacidade pena, também, né? Isso, mas nesse caso, sim, não dá para saber o futuro, né? Mas assim, sempre que uma pessoa uma entidade, né, faz uma transação, na prática ela está construindo a transação. Então, eu imagino que seja impossível ela construir uma transação sem colocar o destinatário, né? É uma questão de lógica, acho que do negócio, né? Então, a pessoa que está fazendo, se ela estiver fazendo várias, ela sempre vai ter o controle de para quem ela está pagando, né? Ela tem que ter, faz da natureza da transação, né? Ela quer transacionar para alguém. Então, acho que nesse sentido é diferente. Perfeito, mais mas dúvidas? Se talvez... Desculpe. Não, pode falar. Talvez a gente, se fosse criado, vamos dizer, se a corretora mandasse para a sua carteira e você mandasse para uma Silent Payment, daí talvez você conseguisse aumentar a privacidade, ou não? Você mandando para o endereço Silent Payment... Assim, em algum nível, assim, até acho que não, porque nesse caso específico, tu vai mandar, mas a corretora conseguiria passar os dados para rastreio, né? Porque ela poderia mandar, digamos que ela mandasse os dados para a Receita de que aquela primeira transação foi feita para um endereço teu. E aí depois vai ter um TXO teu que vai ir para um outro endereço. E aí a Receita vai dizer, tá, para quem tu mandou? É teu mesmo esse teu outro, esse outro TXO, esse endereço aqui foi para ti, foi para outro? Ela consegue ainda rastrear depois, porque ela tem o original, né? O que não consegue é uma outra pessoa que não pegou essa original, ela nunca vai conseguir chegar a dizer que os dois são teus, né? Mas partindo de um comum, depois tu tirar, eliminar ou colocar total privacidade ali, eu acho que não tem como. Entendi. Seria melhor, seria mais interessante para quem recebe de muitas pessoas e evitar que essas pessoas saibam. É verdade. Entre si, e de uma maneira prática é que de tu não precisar criar um novo endereço para cada pessoa diferente, né? Fica bem prático, com um único endereço tu pode expor ele estaticamente, nunca mudar, mas cada um que fizer nunca sabe o do outro. Né? A não ser que se comuniquem, obviamente, né? Daqui a pouco, eu mandei para lá, tu mandou. Aí sim, mas aí não é a própria rede que está expondo, né? Mais dúvidas, perguntas? Rafael. Fala, Daniel. Isso daí me fez lembrar Não sei se você chegou a ler aquele primeiro livro do Urich, o Bitcoin, a moeda digital. No final ele coloca um QR Code estático para receber doações, né? Que inclusive é aquele endereço antigo ainda que começa com 1. Se tivesse uma ferramenta como essa, na ocasião, estaria mais anônima, por exemplo, a movimentação. Isso. Você não conseguiria ficar no explorador de blocos, certo? Isso, exatamente. É bem esses casos são muito claros, né? Que é quando quer receber doações, pagamentos que geralmente são recorrentes ou de diversas pessoas
e tu não quer que uma exponha a outra, né? Então, esse caso de um livro mesmo, seria perfeito, porque chega lá no final, tu põe aquele QR Code, põe aqui assim, ó, tá no recebedor, tá. Só põe esse endereço com esse QR Code e tá lá, qualquer um pode pagar. Só tem que utilizar a carteira que entenda esse endereço, né? Tipo, espero a partir do 2.3. E aí eu faço uma doação pro Urich ali, se tu fizer, se o Daniel fizer também, se eu sei me comunicar com o Daniel, eu nunca vou conseguir saber. Eu sei o endereço, eu consigo ver a minha doação, eu sei para qual o endereço do Urich foi. Mas ninguém mais consegue se eu não disser. Se eu não expor lá no fórum, ninguém mais vai saber que aquele endereço derivado da minha carteira pro Urich é dele, né? Então essa aqui é um ganho de privacidade grande e facilidade, né? Porque é bem aquele exemplo do início, né? O Urich poderia ter ou feito isso, né? Ou simplesmente botado um link de um sistema que gera diferentes endereços para quem quiser doar. Só que é todo um sistema complicado também de se fazer que isso, né? Ele vai ficar derivando, mas vai ter o que ali? Qualquer um vai poder derivar novo endereço e vai ficar tudo zerado. Daqui a pouco as pessoas só de sacanagem ficam derivando os endereços. Então, também não é um sistema simples de se fazer, né? Então, esse caso aqui solucionaria acredito muito, que na ocasião, onde foi escrito o livro dele lá em 2014, não tinha uma ferramenta parecida com isso, né? Sim, não tinha, né? Não tinha nem Segwit, né, naquela época. Então era bem os endereços lá, não é exatamente o primeiro, porque o primeiro mesmo é pagar direto para a chave pública, né? Isso basicamente só o Satoshi usou lá nas menos de 200 blocos, né? Mas logo depois veio pro public hash, né? Então, então acho que era dessa época aí que era pago por um hash de uma chave pública. E aí é um endereço legacy que é alguma coisa. Então, certamente não tinha uma ferramenta nem perto disso. Demorou uns 10 anos para chegar. Você acha que seria uma boa solução essa para um comércio, por exemplo? A pessoa quer receber em Bitcoin e poderia usar esse mesmo endereço para vários clientes, né? Isso, vou deixar aqui. Sim, eu acho que sim. É bem aquela ideia de um QR Code ali. Claro que tem, mas aí são os mesmos problemas que hoje em dia se tem para o Pix, né? Que tem que cuidar das fraudes, que tem uma galera ali que faz a fraude de trocar o QR Code na loja, no comércio, né? Daqui a pouco passa até dias até tu perceber que alguém trocou. Seria a mesma coisa, tem que ter algumas, ainda não é uma coisa infalível, que não vai haver problema, né? Mas certamente funcionaria muito bem, tu colar simplesmente no teu. Me parece que vai ser uma UX aí muito melhor para o futuro, quando tiver isso mais implementado em diversas carteiras. O cara tendo no comércio colado um QR Code e uma carteira comum de Bitcoin, simplesmente chegar ali, escanear, fazer o pagamento, e esse cara vai saber que pagou para ti. Ele pode olhar o endereço e ver na blockchain que pagou para o comércio. Mas o cara que veio depois e pagou também, não vai saber. Então, me parece que essas empresas que intermediam esses pagamentos, às vezes, como a NoxPay, por exemplo, eles teriam vantagem em usar isso ou é muito amador esse tipo de solução? Não, assim, tem que pensar melhor, mas amador não é, né? É uma solução bem interessante. Eu acho que, assim, a gente está no início das implementações, né? Mas ela me parece uma ferramenta muito útil, porque justamente ela resolve esse problema específico. Assim, eu até pensei mais a fundo assim, será que ela não vai se tornar será que o Silent Payment não vai se tornar um endereço mais comum? Porque justamente tu não precisa lidar com essa gerência de endereços, né? Ficar abstraído pelo menos para a etapa de pagamento, né? Que é super importante isso. Então, para essas empresas assim que fazem intermediação, tu fala assim, intermediação, exatamente que tipo de intermediação que tu está dizendo, só para tentar pensar melhor se faz sentido. Por exemplo, a NoxPay você tem não sei exatamente. CNPJ, você tem um CNPJ, você contrata ela e ela recebe por você com Pix, por exemplo. Uhum. E eu não usei, faz uma ponte ali, faz uma ponte como um serviço. E te manda. Me parece. Uhum. Eu acho que. Mas assim, me parece que é meio parecido no caso anterior ali, né? Porque, tipo, todos que ela te fizer, ou que tu fizer, exatamente ela vai saber, né?
Então, Não, sim, mas talvez acho para ela seja mais fácil o gerenciamento, né? Porque ela já faz que isso. Ela já, de talvez certa teria. maneira, funciona como um escudo, Talvez ela vamos tenha do dizer assim. cliente, talvez ela tenha o SP do cliente, dos clientes, aí para ela fica fácil fazer Talvez ela os gerencie mais pagamentos. facilmente. Talvez nesse caso, para a empresa fazer os pagamentos, seria simplificado. Ela não precisaria ficar fazendo a gestão, pagando sempre para o mesmo endereço do Pode usuário ser que dela, né? barateie até a gestão dela, né? Pode Pensei ser que, nisso. por esse caso, para ela, sim. Acho que me parece que pode fazer sentido, sim. Tem tá lá o não confirmado Ô, agora. Pode falar, quem ô, é que vai falar? Rafael, O Daniel? não sei se já foi respondido, tem uma pergunta aí sobre a consolidação do Texel usando o Payment. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Vamos pensar. Eu vou pensar em tempo real agora aqui, vamos ver. Quando tu fala, tu teria vários do TXO, tu iria consolidar para o teu mesmo endereço? Sim, É não me isso. parece. Estou Foi uma pensando em tempo pergunta que real, assim, fizeram no mas chat aí, não sei se você isso, viu, isso, e isso, aí me interessou o eu vi. assunto. Isso, fizeram. Mas assim, vamos explorar mais um, até pensar junto aqui, mas não me parece muito seu caso, porque consolidar é tu para tu mesmo, né? Então é basicamente tu pegar todos os teus UTXO, que são os endereços para qual foi, e tu mandar para um novo teu, todos ou vários, né, teu, e mandar para um novo endereço teu para um único UTXO. É tudo uma gestão de endereço teu mesmo, de UTXO teu mesmo. E o Silent Payments, ele é justamente essa ideia de tu poder expor um endereço fixo e novos serem gerados, né? Não me parece que tem muito sentido assim, porque consolidar o Entendi. TXO é uma interação só tua do usuário, não envolve uma privacidade com outros usuários, né? É tu com a rede, basicamente, né? Não faz Porque sentido ela, porque não ela tem não, terceiros, né? Sou eu e eu. e não é uma questão também de consolidar o TXO, não é uma questão muito de privacidade, né? Ela é uma questão de gerenciamento de UTXO para no futuro, quem sabe, seria mais barato, porque com menos UTXO, as transações são mais baratas, né? Então, quanto mais o TXO tu precisar utilizar, ou seja, mais inputs na transação tu botar, mais cara fica a transação, porque a transação ela é uma associação entre a taxa e o tamanho da transação. E o tamanho da transação ela envolve as entradas e as saídas. Nesse caso dos UTXO, consolidar é justamente para tu não ter um monte de entrada. Daqui a pouco lá no futuro tu vai fazer uma transação, tu põe uma taxa normal ou baixa, só que na verdade tu vai precisar usar centenas de UTXO, imagina. Vai ser uma transação cara. Se tu consolidar hoje, aí ela já vai lá na frente se torna uma transação mais barata porque vira uma transação menor, mas não entra no caso específico de privacidade, né? Não me parece, assim, tem que pensar mais, mas não me parece. Gabriel, quer falar? Sim, professor. Boa noite. Eu tenho uma pergunta em questão de infraestrutura, né? O senhor comentou ali que atualmente já tem um servidor público, que é da Sparrow, mas no caso, se eu fosse querer criar um servidor para mim utilizar, é um servidor comum ou ele teria que ser um Electron server? Assim, eu não sei, eu tava assim, botei em background para pensar e até daqui a pouco fazer mais adiante, até para dar uma brincada para entender melhor, né? Mas o que eu vejo assim, na Sparrow ali, eles têm esses servidores Electron, né? Mas eu até nunca explorei muito mais ali na Sparrow. Eles são basicamente, acho que eles são Bitcoin Core e talvez com alguma gestão ali de indexação, né? Acho que é isso que eles fazem também, né? Então, eu acho que tem que ser não sei se tu já utilizou alguma coisa desses servidores Electron, ou se alguém aqui já utilizou, Eu ainda não cheguei a criar nenhum. Eu sei o porque assim, funcionamento dele, mas criação não. mas assim, no final das contas, o que uma carteira precisa fazer essa gestão é justamente se comunicar através dos RPC, né? Acho que tu estava no Corecraft, né? Acho que estava, né? Sim, estava sim, professor. Então, basicamente, o que as carteiras, o que elas precisam, né, é fazer a gestão e comunicação com a rede, né, através do RPC,
E até onde eu sei o que esses servidores Electron fazem, eles têm também uma gestão de indexação diferente, porque não só o que está indexado no Bitcoin Core passa a ser interessante para quem vai lidar com carteiras, corretoras, porque tem algumas questões que seriam mais interessantes se fossem acessadas mais rápida, né? Então, até onde eu me lembro, eu vi muito pouco isso, mas até onde eu me lembro, os servidores Electron, além do, basicamente, ter um Bitcoin Core ali, eles também tinham algum banco de dados com indexações específicas para alguns casos, que eu nem me lembro direito quais eram os casos, assim. Então, eu acho que não, assim, não me parece ser muito complicado, porque o que tem diferente que tem que ser feito? Tem que ser feita essa gestão, principalmente agora para a parte de recebimento, né? Duas coisas, acho que é o principal. A integração tem que saber construir a transação, e aí acho que também eu tenho essa dificuldade de entender se precisaria da conexão com o servidor para isso, porque me parece que o próprio software poderia fazer isso, né? Se tu bota o endereço SP1 ali, tem as chaves públicas, quando tu vai construir a tua transação, tu tem acesso aos inputs, então me parece que o próprio software, a Sparrow, internamente o software poderia construir a transação. É uma boa pergunta depois, eu tô em background aqui, eu vou botar depois para procurar exatamente o que tem de diferente nesse servidor público que é integrado ali para funcionar com os endereços Silent Payments. Mas não sei exatamente responder as diferenças. Eu até pensei que poderia ser um servidor, um Electron Server mesmo, que você já estaria rodando o Bitcoin e talvez alguma camada superior para lidar Eu acho que tem uma especificamente camada com de isso. isso. Eu acho que tem uma camada de carteira diferente ali só, né? Porque o resto não muda nada, então continua como servidores, talvez os próprios servidores elétricos, acho que a maioria é ali, né? Quando que ele te abre para conectar na Sparrow. Toda vez que você precisa conectar um nó remoto, você precisa se conectar a um servidor Electron para você poder funcionar para essa questão que o senhor comentou ali, das indexações que ele faz, que são específicas ali para essa funcionalidade, para facilitar, e até a questão das comunicações para ficarem centralizadas em cima do Bitcoin. Por isso que você não consegue usar ali um servidor normal, tem que ser um Electron quando você precisa conectar a carteira. Então acho que é justamente isso. Provavelmente é o mesmo servidor com uma camada de carteira ali. Porque justamente essa camada de carteira é que faz essa gestão dos endereços, dos UTXO que o recebedor vai poder lidar, né? Sim, sim. Meu leitor tava falar aqui um pouquinho, peço desculpa só para eu poder desligar o áudio aqui, que senão. Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Então era isso. Então, agradeço a todos. Valeu, obrigado. Depois vai ficar no ar, a gente vai disponibilizar o vídeo lá na página do Bitcoin Coders. Uma boa noite e até mais. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Até mais. pessoal. Tchau. Tchau.